Evangelho, sexta-feira da oitava da Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da oitava da Páscoa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva até o último capítulo do Evangelho de São João. Estamos diante da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, aquela aparição que dá ocasião ao diálogo entre nosso Senhor e Pedro. Essa aparição acontece no lago de Tiberíades, na região da Galileia. Lembram que o Senhor disse nos sinóticos para seguir a Galileia, porque ali ele os encontraria? Muito bem, estamos no mar da Galileia. O mar onde o Senhor acalmou a tempestade, o mar atravessado por Jesus e seus discípulos diversas vezes. Quando foram à região dos Gadarenos, onde Jesus foi expulso daquele povoado após libertar aquele homem do poder diabólico e precipitar a manada de porcos dentro do lago. Aquele mar eles atravessaram em meio a uma tempestade. Sobre aquele mesmo mar, o Senhor caminhou sobre as águas. Naquele mesmo mar, eles viram acontecer a pesca milagrosa. Naquele mesmo mar, eles acordaram Jesus do sono para salvá-los. Ali, eles descansaram com o Senhor, como conta o Evangelho. Ao desembarcarem, tinha uma multidão que os esperava, mas durante a viagem conseguiram descansar. Ali naquele mar, se recolheram com Jesus e ouviram os seus ensinamentos de maneira privada, de maneira reservada. Daquele mar se alimentaram. Daquele mar desembarcaram nas terras de Cafarnaum e foram acolhidos por uma multidão que os esperava depois de terem sido expulsos de uma terra onde o Senhor foi anunciar o Evangelho. Às margens daquele mar, a multidão se aglomerou
e ouviu a pregação de Jesus, que subindo sobre a barca de Pedro, fez-se ao largo e de lá pregava. Também foi às margens desse mar que uma multidão se sentou às beiras de uma colina e Jesus recitou o 5º capítulo do Evangelho de São Mateus, o Sermão da Montanha. O mar de Tiberíades testemunhou tantos momentos da vida do Senhor. E agora ali, às margens desse mar, as margens sobre as quais o Senhor caminhou, e nelas viu Pedro, André, Tiago e João, com seus pais e empregados que pescavam, e chamou a cada um deles para estar consigo. À beira desse mar em que eles conheceram pela primeira vez o olhar penetrante de Jesus, foi à beira desse mar que Pedro acompanhou Jesus até a sua casa. Partiram dali e foram até a casa de Pedro. E foi curada a sua sogra, e a multidão se aglomerava em sua porta. Foi saindo de perto desse mar, pois a casa de Pedro era próxima às margens do lago, que Jesus então se recolhe em oração, à parte, e quando é questionado pelos discípulos, pela multidão que esperava na porta da casa de Pedro, Jesus então toma consigo Pedro e os demais e diz que é hora de partir. E das margens desse mar eles seguiram pelos caminhos que o Senhor lhe dissesse. E agora, porque o Senhor disse que era para retornarem a Galileia, eles voltaram para lá. Que imagem delicada de São João hoje. Os discípulos estavam pescando. Voltaram para a Galileia. Ali estavam suas famílias, os barcos, as redes. Foi pescando que conheceram Jesus, que passou e os chamou. Estavam de novo ali. Em um dia sem frutos para a pesca, mas um dia desejado de pesca. É quase poético o texto, porque escrevem os sinóticos que enquanto Pedro limpava as redes, Jesus chega. E aqui mais uma vez, Simão Pedro diz, vou pescar. Estava Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos ali, e Pedro disse, vamos pescar. E, bom, nós vamos contigo. E subindo na barca partiram durante a noite. Interessante, né? A imagem de luz e trevas no Evangelho de João. Partem durante a noite para realizar a pesca. Partem durante a noite e é em uma noite que vivem essa memória do Senhor que um dia os chamou para junto de si. E nada pegaram. Ao amanhecer, ao início do novo dia, então ao raiar do sol, o dia que não conhecerá pôr do sol, o dia do ressuscitado, ao raiar do dia, ao amanhecer, quando o sol nascente enfim nos veio visitar, eis que Jesus, o sol nascente, como recorda a Sagrada Escritura, que inaugura o dia com sua ressurreição, o dia que não terá ocaso, que não terá fim, o dia eterno, estava ali, de pé, junto à margem, na praia. Jesus já estava ali. Essa imagem de Jesus já está ali, nos traz 2 percepções. A primeira, indireta, de que o Senhor, já estando ali, os acompanhava durante a noite enquanto pescavam e esperava-os à margem. O Senhor que veio por eles, aguardava a chegada deles e velava esse tempo da chegada. Muito bem. A segunda imagem, mais direta, é que os discípulos, depois de pescarem, se dirigiram à margem
onde estava Jesus. Jesus os atraiu para junto de si, porque antes de chegarem às margens, o Senhor então, diz o texto, pergunta: jovens, acaso tendes algum peixe? Parece uma pergunta de curioso, mas é engraçado. Vocês sabem que o padre gosta de pescar. E a primeira coisa que nos perguntam quando a gente chega do mar é exatamente isso. Pegaram alguma coisa? E aí, tem peixe? Ou não tem? Né? Foram dar banho no equipamento ou trouxeram algum peixe? Então, sempre essa é a pergunta, que é uma pergunta de curiosidade, uma pergunta muito normal. E para aquele que quer comprar peixe, é uma pergunta de interesse, vendo o pescador que desembarca. Né? Mas é uma pergunta natural. Acaso tendes algum peixe? Ou seja, o empenho do trabalho teve êxito? Trouxeram sucesso? E a resposta é não. Não, não temos. Uma resposta que desilude duas vezes. Desilude quem se interessa em saber, porque provavelmente espera por peixe, e desilude o pescador que tem que lembrar que não pegou nada. E talvez ele preferisse não lembrar muito isso, porque afinal foi esforço, dedicação que não rendeu fruto. Naquele momento, os discípulos tocam a sua desilusão, tocam a sua frustração, trocam o insucesso da sua empreitada de ir ao mar pescar. E essa imagem faz um paralelo simbólico muito significativo a respeito da noite da paixão. E dessa noite tens frutos? Renderam frutos o empenho até os pés da cruz do Senhor? Não. E com muita propriedade? Não. Terminou com a traição e o abandono. Pedro traiu, o negando. Os demais discípulos também realizaram um ato de traição, abandonando o Senhor por medo. O raiar do novo dia, antes do encontro com o ressuscitado, porque eles ainda não sabem que é Jesus, é preciso enfrentarem o medo e a derrota da noite. Simbolicamente, ela é representada nessa pesca que foi colocada diante deles. Não. Confessaram, enfim, que o trabalho não deu frutos. Então Jesus dirige a eles uma palavra. Agora, não mais vão agir por eles mesmos em meio à noite. Atenção, olha que beleza, porque o simbolismo e a plástica da passagem é belíssima. Durante toda a noite, navegaram e agiram por eles mesmos, sob a inspiração de Pedro, mas foi uma ação de cada um deles. Ao raiar do novo dia, então, sob a luz do novo dia, sob os sinais da ressurreição, agora o Senhor os chama a mais um esforço, mais um empenho de trabalho. Porém, esse empenho de trabalho ele acontece sob a regência da voz do Senhor. É Cristo quem diz: eles agora, sob a luz do novo dia, agem a partir da voz do Senhor. E foi uma voz imperativa. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançai a rede à direita. Se não lançam, não acham. Então precisam confiar nessa palavra que tem a autoridade suficiente para conhecer o que por eles é desconhecido, porque afinal rodaram o mar inteiro, como é que o peixe está ali? Mas confiar numa voz que conhece o que para eles é desconhecido. E escolher cumprir o que diz essa voz. São os dois passos da fé. Escolhe o Senhor diante de uma realidade que supera a nossa chance de compreensão, como muitas vezes se apresenta assim a cruz e o tempo de sofrimento na nossa vida. Escolhe o Senhor e cumpre o que fala a sua voz. Pois o Senhor, ao falar conosco, compreende onde nós não compreendemos, vê onde nós não vemos, ama até onde nós não amamos. Então escolhe a voz do Senhor.
Agora que confessastes a sua frustração, a sua dor, agora que confessastes a sua desilusão diante do esforço de seus braços, acolhe a voz desse Senhor que te diz e que vê onde você não vê, que sente até onde você não sente, que vai além e te supera e diz: vai novamente, lança-te outra vez. E insiste. Essa insistência demonstra da parte deles a virtude da tenacidade, mas não sobre a própria força, porque talvez já esgotados, extenuados por conta daquela noite, precisam recolher as últimas forças para cumprir a palavra de um outro, realizando aquilo que lhe foi dito. Significa sacrificar-se um pouco mais. Se até aqui a noite do sofrimento foi um grande sacrifício, o Senhor se aproxima de nós para dizer: confiando em mim, sacrifica-te um pouco mais, que chegará então a felicidade. Chegarás então à felicidade. E muitas vezes a gente diz: não, para aí, basta, já foi demais. E o Senhor diz: sacrifica um pouco mais, oferece agora o perdão. Ou então o Senhor diz: sacrifica um pouco mais, recomeça. Ou então o Senhor fala: sei que até aqui a incompreensão foi muito grande, mas sacrifica um pouco mais, permanece compreendendo, não hostiliza pagando na mesma moeda. Sacrifica um pouco mais. A gente às vezes pensa que o pedido de Jesus vai ser: tá bom, chega, deixa que daqui para frente agora eu faço. Você vai beber uma água e descansar um pouquinho. Não. Sacrifica um pouco mais. A voz do ressuscitado leva os discípulos a irem além do esforço que já fizeram. Mas dessa vez, eles terão que confiar tudo e exclusivamente na voz do Senhor. Por sua voz, Senhor, eu escolho e vou. Sacrifico um pouco mais. E ao lançarem as redes, pegam uma quantidade enorme de peixes. É impressionante, né? De imediato. E volto a dizer, o padre como gosta de pescar, assim, quando a gente lança o anzol, dependendo do tipo de equipamento de pesca que a gente usa, ou a isca artificial, o padre usa muito isca artificial quando pesca, quando o peixe toca, você já sente. Imagina quando a gente lança uma rede e uma quantidade grande de peixes imediatamente começa a se bater contra a rede e você sente o que está acontecendo. Você se dá conta que o coração dispara na mesma hora. Se um esbarrão na isca já faz o coração disparar, imagina você lançar a rede e de repente se dá conta que essa rede alcançou o máximo da sua possibilidade de captura de peixes. É quase tipo puxar para dentro d'água. Se você bobear e não segurar com firmeza, no tranco com os peixes todos, o cardume que tenta uma arrancada, você vai parar dentro d'água. Então é imediato, o impacto é imediato. Juntar as redes e lançar sacrifica um pouco mais, e o impacto desse sacrifício no testemunho surpreendente da vida que aparece depois disso é imediato. Assim como é imediato para o pescador o coração que explode de alegria e de emoção quando você sente que a rede está cheia, é imediato também na vida espiritual quando o Senhor nos pede: sacrifica um pouco mais. E nós dizemos sim, e abraçamos e oferecemos aquele sacrifício. De imediato o nosso coração explode. Porque Deus é fiel e jamais abandona seus filhos. E todos aqueles que se unem a Ele em seus sofrimentos, provará a consolação que vem do coração do Pai. Por isso foi explosivo a experiência. Lançaram então a rede e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixe. Aquele discípulo que Jesus amava disse: é o Senhor. Ele fala a Pedro: é o Senhor. Quem ama passa à frente, né? O amor é intenso. João, que muito ama a Jesus, como vai escrever para nós, São Pedro Crisólogo,
Vou ler esse trechinho aqui do seu sermão 78 sobre o Evangelho de São João. Diz assim São Pedro Crisólogo: o discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: é o Senhor. Aquele que é amado é o primeiro a ver. O amor faz incidir um olhar mais atento sobre todas as coisas. Aquele que ama sente sempre com mais vivacidade a presença de Deus. Que dificuldade torna a mente de Pedro tão lenta e impede de ser o primeiro a reconhecer Jesus como tinha feito anteriormente? Porque, de fato, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Lembram dessa passagem? Quem dizeis os homens que eu sou? E Pedro imediatamente responde: o que torna, diz São Pedro Crisólogo, o coração de Pedro lento? Porque o seu amor ficou ferido com a negação. Ele vai falar a respeito disso. Pedro não teve palavras para dizer, mas teve pressa para encontrar, porque com o seu coração ferido, perdeu o estado de sentinela e de vigilância para a chegada do Senhor. Mas exatamente pela dor de sua ferida, quando ouve João que diz, é o Senhor, prontamente se lança para buscar em Cristo a cura de sua ferida, para encontrá-lo. E ele usa uma outra imagem, São Pedro Crisólogo, muito bonita. Ele diz que Pedro faz o contrário, ele se veste para se lançar no mar. Mas espera aí, mas ele não estava nu para proteger as roupas de se molhar? Como é que assim agora ele se veste para se lançar? E ele recupera aqui a imagem de Adão, que diante do seu pecado se esconde de Deus, né? E ele então faz essa análise muito interessante, delicada, poética, a gente poderia dizer metafórica, do vestir-se para lançar-se ao mar, pois leva ainda consigo o peso da perda daquela santa nudez, ou seja, da liberdade diante de Deus, pois atentou em sua negação contra o amor que o Senhor havia semeado no seu coração e contra o amor que sentia por Cristo. E se cobre e se apresenta coberto diante do Senhor, que depois irá falar, tu me amas, e irá restituir por 3 vezes a plenitude do amor do coração do apóstolo. Por 3 vezes ele o negou, por 3 vezes Jesus dá a Pedro a chance de dizer que o ama. E a cura está ali. Reconhecer que tu sabes tudo e sabes o quanto eu te amo. A gente vai fazer essa meditação depois, ela é muito bonita. Porque se a gente lembra lá a imagem de Adão, ele teve a chance de dizer, pequei contra ti, Senhor, perdoa-me. Mas ele não só não reconhece o seu pecado como culpa a Deus, porque foi Eva, como se Deus tivesse colocado a desgraça sobre a cabeça dele, para que se abatesse contra a vida dele, né? Como se Deus fosse um inimigo hostil. E Pedro disse, tu sabes tudo, Senhor. Pedro reconhece. Pedro se desnuda diante de Jesus. Tu sabes tudo. Sabes que eu te amo e sabes o quanto o meu amor por ti é limitado, é como é. E ele se confia em suas mãos e o Senhor confia a ele a sua missão. Por 3 vezes dá a Pedro a chance de dizer que o ama e dá a chance de reconhecer o limite e a fragilidade de seu amor para que Jesus a torne plena. Belo, né, meus irmãos? E assim continua o texto. A brasa já está acesa. Tem pão sobre a brasa. O Senhor pede que se traga alguns peixes, e aqui tem toda a delicadeza de João em colocar os sinais. Pedro chega por primeiro, os outros discípulos arrastam as redes, depois é Pedro que sobe na barca e termina de levá-la, mostrando a comunhão dos apóstolos, mostrando, por conseguinte, a comunhão de toda a igreja, sob o primado do apóstolo, de São Pedro. Por fim, ele traz os peixes que são colocados diante do Senhor, e pelas mãos do Senhor esse peixe é repartido e distribuído. E ninguém ousa perguntar quem ele é, porque todos
já compreenderam que é o Senhor, que estão recomeçando o caminho na Galileia com o ressuscitado. Todos sabem que é Jesus, e Jesus sabe quem é cada um deles. Pois quando amamos, conhecemos em intimidade o outro. E Jesus, que está dando-se a conhecer a eles, ressuscitado, os conhece profundamente e, ao dar-se a conhecer como ressuscitado, torna perfeito o amor que eles sentem, porque perdoa-lhes os seus pecados e restitui, pouco a pouco, o vigor da fé para que eles possam receber a plenitude do Espírito Santo em Pentecostes. Peçamos a intercessão dos apóstolos para que também nós saibamos, como temos falado esses dias, amar e viver intensamente a nossa profissão de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão dos santos apóstolos e da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.